infraestrutura com Always Free na OCI. A gente já passou por 5 vídeos aí, né? Ensinei vocês a fazerem a criação das VCNs, das máquinas virtuais, do load balance. E o último vídeo foi um drive compartilhado, que as duas máquinas nossas acessaram esse drive e funcionou com o load balance trafegando tudo bonitinho, né? Deixamos até uma pagininha lá criada, tudo para identificar que estava no load balance, tudo. Aí agora a gente, vamos ver o que a gente coloca lá, um WordPress, uma landing page lá para a gente subir o nosso laboratório e deixar rodando. E a gente está chegando agora no momento que já começa a ficar mais legal, né? Porque a gente vai conectar a nossa infraestrutura com o serviço da OCI. Então eu vou criar uma VPN site-to-site que vai conectar o meu escritório aqui com a Oracle Cloud e a gente vai comunicar os serviços que estão aqui na minha infra com o da Oracle Cloud e comunicar as máquinas entre si, né? Então vamos minimizar aqui minha tela para a gente começar. Eu deixei aqui a telinha da Oracle Cloud aberta e o meu firewall do PFSense aqui do lado, que é o que a gente vai utilizar. Então estamos aqui na Oracle Cloud, a gente tem aqui as nossas 2 instâncias, né? Que a gente criou nas aulas anteriores aqui. Vou até me conectar numa delas aqui. É o seguinte, deixa eu entrar para a gente se conectar para já ficar mais prático aqui. Só pegar o IP dela. E pronto, já estamos na nossa máquina virtual aqui. Vocês já viram aqui ó, que estou com o IP da minha subrede pública aqui nele, né? Nossa WebSP01. Já estamos conectados dentro dela. Aqui na minha rede interna eu tenho uma outra maquininha aqui. Vou dar um ping aqui, 92.35, pronto. Ó, tem uma maquininha no ar aqui e a gente vai comunicar entre as duas, certo? Para ficar até a gente ter como parâmetro que está se comunicando uma máquina daqui do escritório com uma da OCI via ping passando direto via túnel. Eu não vou me conectar, vou fazer o seguinte, a minha máquina aqui interna, eu vou tentar dar ping nela lá no IP privado. Então, ó, se eu tentar dar um ping agora, vocês vão ver que está dando timeout aí. E se eu tentar lá do outro lado dar um ping na minha máquina aqui, a gente não tem resposta de ping também, tá aqui ó, parado. Então, vamos fazer a nossa configuração de VPN. A gente vai vir aqui no menu, no Networking, Site-to-Site VPN. Vocês vão ver que a configuração na Oracle é bem simples, simplificada, viu? A gente vai utilizar o assistente porque a gente tem... A nossa infraestrutura não é muito grande aqui, né? O ponto de precisar utilizar a configuração na mão. A gente tem só uma VCN aqui, toda criada. Quando você tem N VCNs, tem vários NetGateway com diversos Internet Gateway também, com DRGs e tudo. Aí você tem que especificar tudo manualmente para você poder definir as rotas certinho, né? No caso nosso aqui, a gente vai utilizar o assistente porque ele já vai deixar mais ou menos preparado aqui. E eu queria que a maioria de vocês aí que está utilizando os recursos Always Free vão ter esse cenário também de uma VCN, no máximo 2 aí, para a gente poder se conectar com os nossos serviços. Então aqui na tela do assistente, ele vai me aparecer qual é o compartimento, né, que eu vou criar essa VPN. É o nosso compartimento LabSP01. A minha VCN aqui, que já é a padrão, né, que essa VCN é até do laboratório, do segundo vídeo lá que a gente fez. E aqui ele já vai pegar o DRG e o Internet Gateway. Se não tiver na de vocês, na conta de vocês, ele vai criar automático, tá? Então aqui como o meu, quando eu criei as máquinas no Load Balance, ele já criou o Internet Gateway e o DRG. Então eu vou avançar e vou selecionar as security lists existentes, que já são das minhas máquinas que eu tenho aqui, e que são da infra que a gente criou até nas aulas. Eu vou selecionar as minhas 2 subredes, e aqui ele tem aqui o security list já selecionado, das duas, com o CDR de cada uma. Eu vou deixar marcado e vou avançar.
E aqui ele já vai criar a minha VPN, já a minha conexão, né? Então já está com o nome da VPN que ele vai criar. Eu só vou colocar o pfSense aqui na frente para a gente ter de referência, que é o nosso escritório. Então eu vou colocar aqui VPN Tecnocorp. Eu vou utilizar ela baseada em política de roteamento. Então o que eu vou especificar aqui? A minha rede on-premise, que é 192.168.5.0/24. No túnel, ele vai criar dois túneis aqui, tá? Por razões óbvias, que é backup. Então você vai ter um túnel principal e um túnel de backup. Caiu um, ele assumiu o outro automático e você continua trafegando transparente. Então ele vai criar aqui, ó, o túnel 1. O AI que eu vou usar é a versão 2. A minha rede on-premise, de novo, eu vou especificar aqui, que é a 5.0/24. Então o que está acontecendo? Aqui eu estou especificando qual é a rede que eu vou comunicar. Aqui ele já vai criar uma rota direto na minha security list, já bonitinho, para poder comunicar com a minha rede interna aqui a hora que a VPN fechar. Vou selecionar a minha rede na cloud e vou para o túnel 2. Eu não vou especificar IP fixo para fazer a interface do túnel, eu vou deixar tudo automático mesmo, porque eu não tenho essa necessidade aqui nesse momento e também não vai ter essa necessidade para vocês que forem fazer aí uma VPN simples. Então só para algumas coisas muito específicas que vai utilizar. Eu vou no túnel 2 selecionar o arquivo versão 2 também. Vou selecionar minha rede interna aqui. Ó, gente, vocês podem ver que ele está aqui, on-premise network, viu? E aqui, ó, on-premise cloud. Então, on-premise network é a nossa rede interna. On-premise cloud é a nossa VCN da Oracle Cloud. Eu não vou habilitar monitoramento aqui, que eu não vou precisar no momento. Eu preciso até ver depois na documentação para ver se habilitar o monitoramento ele cobra a VPN, viu? Porque essa VPN aqui a gente ainda está no recurso Always Free, está gratuito. Então, o que ele vai definir agora? O meu equipamento, que é o que está aqui na minha ponta, que é o meu pfSense. Então eu vou criar um novo, que eu não tenho criado. Então ele está aqui, ó, CPE VCN lá BSP01. Vou colocar aqui um pfSense-Tecnocorp. E vou especificar o meu IP público, que é o bonitão aqui. Vou colocar. Aí tem as informações de vendor. Tem já pré-configurado para criar script já de configuração para vários vendors aqui. Palo Alto, Cisco, Fortinet, LibreSWAN, Juniper, Checkpoint. Como não tem pfSense, eu vou selecionar outro. E aí ele vai fazer o que? Ele vai criar já um script padrão que eu vou utilizar ele no pfSense e vou avançar. Aí aqui ele vai dar uma tela de review aqui para dar uma revisada no que ele vai criar. Então ele tem aqui, ó, a informação meu IP público, conexão IPsec, as VCNs que estão sendo utilizadas, né? Se você colocar aqui ele mostra o que está em cada uma, tabela de roteamento, security list, informações das subredes e tudo. Então eu vou criar aqui agora minha conexão de VPN. Caramba, criou bem rápido aqui, geralmente demora quase 1 minuto para ele criar tudo. Então eu vou vir aqui já para visualizar e ele já vai aparecer as informações da minha conexão. Já está com tudo bonitinho, ainda está provisionando aqui a conexão de VPN, mas já está com subrede tudo bonitinho, restante ok. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Download Solution Details, que ele vai criar um arquivo aqui, que este arquivo já tem todas as configurações para eu criar os meus dois túneis dentro do meu pfSense. Então ele vai ter as minhas subredes, vai ter todas as informações do túnel, o nome da VPN, a conexão, a informação do túnel que vai utilizar, o OCID, qual é a versão do IKE, tem o IP aqui, tem a chave, a shared key. Então, como ele já criou aqui, aquela security key que a gente vai precisar colocar, ele já tem dentro desse arquivo TXT aqui. Eu voltei aqui, ó, ele já está com o meu túnel criado, o túnel 1, lá BSP01, e aqui o IP desse túnel da Oracle, e o túnel 2 com o IP dele, ó, já está com o estado disponível e o estado de conexão está down. Então o que a gente tem aqui? Já tem um lado pronto, que é o da Oracle, aí a gente vai aqui para o outro lado, que é o lado do pfSense. Vamos vir aqui em VPN, IPsec e vamos criar um túnel da fase 1. Então no meu arquivo aqui TXT, tenho aqui túnel 1, vou pegar ele aqui bonitinho,
criar o túnel 1 primeiro. Pá. Túnel 1, São Paulo. Vou colocar só um P1 aqui para fazer aqui a fase 1. Meu IAC versão 2, protocolo IPv4. Detalhe, pessoal, que a Oracle ainda não suporta a criação da VPN com IPv6, então somente com IPv4 que dá para criar sua VPN lá. Então eu vou pegar aqui o IP remoto do meu túnel 1, vou especificar aqui em Remote Gateway, e aí tem o tipo de autenticação e o identificador. O identificador está my IP address. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar ele para IP address e vou pegar o meu IP público e vou colocar nele. Tá, mas por quê? Se eu deixar aqui em my IP address, ele não vai conectar. Porque o meu modem da operadora, ele chega aqui com esse IP público e aí o que acontece? Ele faz um NAT para entrar no meu pfSense. Então no meu pfSense tem um outro IP que aí eu faço um DMZ para o meu pfSense aqui e aí eu consigo fazer o redirecionamento de porta. Então o que eu faço? Eu pego e especifico o IP address, coloco ele aqui, porque se eu deixar uma IP address, ele vai pegar o IP que está no meu pfSense na porta WAN, que é um IP de NAT. Então, quem for utilizar, que tiver um modem com um NAT na frente, tem que fazer isso daqui. Quem já recebe direto o IP fixo na porta do pfSense, aí pode deixar uma IP address. Se quiser também especificar, pode especificar, vai funcionar do mesmo jeito. O identificador do peer é o próprio IP address e aqui embaixo tem a shared key, que ela está aqui como secret key dentro do meu arquivo. Então o que eu vou fazer? Vou copiar ela aqui e vou colar. Essa é a chave que vai autenticar na minha VPN lá. E aí o que eu vou configurar agora? O algoritmo de encriptação. Eu vou usar o AES de 128 bits, SH256 de hash e o DH Group eu vou mudar para 5, que é a configuração que a Oracle pede. Então o Diffie-Hellman vai ser o 5 com a hash 256 e a chave de 128 bits. O restante das configurações não precisa preencher. Já tudo, o padrão que ficar aqui, a VPN da Oracle já pega de cara, tá? Então vamos salvar. E a gente já está com a fase 1 desse túnel 1 pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar a fase 2. Que a fase 2 é o que? É a rede, na verdade, né? Então deixa eu pegar aqui só um nome de exibição para a gente colocar aqui. Eu vou colocar P2. Então eu tenho aqui o meu modo túnel IPv4. A rede local é a minha subrede mesmo aqui interna, que é o 192.168.50/24. Então eu vou deixar lá no subnet. Não precisa configurar NAT, pode deixar sem nenhum. Rede remota, o que eu vou selecionar? Vou deixar rede, eu vou colocar a minha VCN lá da Oracle, que é o 10.0.0.0/16. Protocolo ESP, e eu vou selecionar o algoritmo de encriptação AES, também com 128 bits, e o hash de SHA-256. Diffie-Hellman também 5 na fase 2, então vai ser o mesmo Diffie-Hellman da fase 1, e o restante tudo padrão, que a Oracle já vai pegar automático. Vou aplicar e ele já criou o túnel aqui pra gente. Vamos ver aqui se a gente tem aqui no status IPsec, ele vai mostrar o status da conexão aqui. Então tá aqui a conexão, túnel 1, fase 1, meu identificador aqui, que é IP público, aqui ó, meu IP de NAT. Ele aparece aqui, por isso que tem que ter o identificador, neste caso, como IP público. E do outro lado, tá aqui os IPs da Oracle. Os IPs não, o IP, né, do túnel 1. Então tá tanto o identificador como o host. Vamos tentar conectar aqui para ver se ele manda bala. Opa, já foi. Conectou. Opa, já foi bonitinho. Fase 1 e fase 2. E ó, pode ver que ele já está trafegando aqui bytes de entrada, mas não tem bytes de saída. Então a gente já sabe que já fechou esse túnel. Vamos ver aqui na Oracle. Então se eu vier aqui e entrar novamente no meu túnel, olha lá. Túnel 1, up. Tá redondinho aqui já. Vamos fazer o seguinte, já vamos criar o segundo aqui e deixar nossa rede redondinha já. Vamos adicionar mais uma P1 aqui. E eu vou pegar aqui a fase 2. Túnel 2, fase 1. Então eu vou só colocar um P1 aqui
IK 2 também, IPv4, WAN. Vou pegar o IP aqui, vou especificar no gateway remoto, mesma coisa que eu fiz na outra. Vou mudar aqui para IP address, vou especificar ele aqui bonitinho e vou colocar a pre-shared key. Isso aqui eu estou copiando tudo no meu TXTzinho aqui, tá, gente? Algoritmo de encriptação AES, chave 128 bits, hash SH256 de Hellman 5. O restante das informações, lifetime, tudo padrão, não precisa setar nada. E a gente já está aqui com o túnel 2 configurado. Vamos adicionar a fase 2 desse túnel. Vou pegar só o nome aqui para a gente... Modo IPv4, que já está fazendo dele também, a rede local, nossa subnet. A rede, eu vou especificar aqui 10.0.0/16. Protocolo ESP, mudar para ES aqui 128, o restante não seta. Hash SH256 de Hellman 5 também. Lifetime, ok, vamos salvar. Então aqui já estamos com os dois túneis conectados, já apareceu até aqui, ó. Vamos conectar o bicho e ver se ele conecta. Já foi de cara, hein? Os dois túneis aqui. Olha que interessante. Tá trafegando informação pelos dois túneis, viu? Ó, a fase 2 do primeiro aqui, ó, tem informação trafegando, informação do segundo tem informação trafegando. Então a gente está já com uma redundância aqui de túnel e de VPN. E ó, aqui está o primeiro up e o segundo down. Vou atualizar, vou sair dele aqui, entrar de novo. E agora está os dois up. Então o nosso túnel já está fechado, tudo bonitinho, certo? Então até aqui, ó, beleza. Então, sucesso, né? Então vamos ver agora se a gente consegue dar da minha máquina aqui, vai. Vou tentar dar um ping na minha... Vou abrir uma outra aba aqui. Pra gente bater na instância lá, que é a 10.0.0.25, certo? Então se eu der um ping, tá respondendo, beleza. E se eu vier aqui na outra, o ping não tá respondendo, certo? Então lembra que eu falei que eu tenho uma máquina aqui e ele não tá respondendo o ping. Por quê? A gente vai ter que vir aqui no nosso pfSense, Firewall Rules, e vamos nas regras de IPsec. Eu não tenho nenhuma regra aqui criada. O que eu vou fazer? Vou criar uma regra de origem, certo? Então eu vou especificar aqui o host 10.0.0.25 com destino a minha LANnet no ICMP. Qualquer um deles? Não, quero só echo request e echo reply do ICMP. Vamos logar esse tráfego. Vamos aqui, ICMP OCI VPN IPsec, certo? E vamos criar essa regra aqui. Então, o que eu fiz aqui? Tudo que for originado na minha máquina, lá na OCI, com destino à minha rede, eu aceito. Então, tá habilitado aqui, tá com a regra de pass. Então, se for echo reply e echo request, originado lá da minha máquina, ele aceita. E aí, o que aconteceu? Pronto, nossa máquina começou a responder o ping. Entendeu? Então, a gente já criou uma regrinha aqui. Mas o que eu quero fazer agora? Então, se eu vier aqui na minha máquina e der o IP para me conectar, pronto, já abri uma página de Forbidden. Eu estou direto no IP aqui, ele não vai deixar eu conectar, que está no IP interno. Precisaria ir para o IP público. Então, mas ele já deu um Forbidden ali, ó, já bateu no nosso servidor, já bateu na porta 80 aqui, ó, do nosso servidorzinho Ubuntu. Vou fazer um hardenzinho aqui depois para ocultar essa versão do Ubuntu, né?
Bem, mas isso aqui depois, na hora que a gente for configurar firewall lá, a gente já vem fazendo hardening lá e fecha tudo. Então, a gente vem aqui agora para nossa informação de tráfego do PFSense e já viu que está tudo rodando aqui, ó, tudo certinho. Ó, tá trafegando tanto a ida quanto a volta, bytes de entrada e bytes de saída. Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, se alguém não tiver muita mãe com o PFSense e ver que está faltando regra, vocês podem vir aqui e fazer o seguinte: vir em System Logs, vir no Firewall, e aí vocês veem o que é que está dando de errado nas regras. Ó. Pode ver que antes de eu liberar, o que estava acontecendo? A minha máquina lá da Oracle estava tentando bater aqui no meu Zabbix, ele não, no meu, ó, a minha máquina lá da Oracle estava tentando bater aqui na minha máquina da rede interna e não estava respondendo, estava aqui, ó, ação negado, bloqueado. Então o que eu poderia vir aqui fazer? O PFSense tem essa facilidade, então o que eu quero fazer? Eu quero liberar isso aqui, ele tem esse mais, então ele já cria uma regra aqui, é o Easy Rule, então ele já cria uma regra aqui, ó, bonitinho para mim. Então qual que é o tipo da regra? Passa com a interface na IPsec com o protocolo ICMP a origem, a minha máquina da Oracle, o destino, a minha máquina aqui da rede e o protocolo IP, e aí eu confirmo. Pronto. Ó, ele adicionou uma regra aqui, ó. Só que ela foi muito específica, entendeu? Se eu quiser criar uma regra bem restrita só de uma máquina para outra, ele já tem essa configuração lá dentro do log para eu já fazer isso. Ó, pode ver que ele já criou até com o nome aqui, ó, Easy Rule, Passage from Firewall Log View. Então a regra que eu criei está aqui, ó. Pode ver que foi uma regra exatamente, ó, ele ainda setou só o Echo Request, que era só o que ele precisava. Eu já coloquei aqui dos dois lados, né? Echo Request e Echo Reply, que tudo que for originado, ele estava autorizado. Então por isso que ele já liberou e começou a funcionar. Aí eu peguei pelo log lá, ele já criou a regra aqui tudo bonitinho. Vou até tirar ela aqui para ficar só aquela que eu criei, porque eu quero que essa máquina minha da Oracle se conecte com várias máquinas minhas aqui da minha rede interna. Como eu tenho bastante máquinas aqui, porque eu vou querer integrar com essa infra da Oracle, eu vou deixar para toda a minha rede interna, tá? E aqui agora a gente já tem o nosso tráfego funcionando para o acesso da nossa máquina. Então você vier aqui, der um ping novamente, já está respondendo e já está no esquema. E a minha máquina da Oracle já está comunicando com a minha máquina interna aqui e a gente já está com a nossa máquina bonitinha rodando. Então estamos com a nossa infra já com as VCNs, redes criadas, com duas máquinas, com load balance, com drive compartilhado já para ter a persistência dos dados. E agora conectado com a VPN com dois túneis, para ter redundância, os dois trafegando e já comunicando com as nossas máquinas aqui da rede. Então, assim, já está começando a ficar legal a nossa infraestrutura. Então, nos próximos vídeos aí eu vou começar a integrar alguns serviços para a gente tornar a nossa infra legal e ver o que dá para a gente explorar ao máximo com os recursos free da Oracle. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Por favor, não esqueçam do like, de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, que o like, inscrição e o sininho me ajuda muito e eu posso gravar mais vídeos como esses aí e a gente evoluir bastante aí na nossa infra e montar um conteúdo bem legal, beleza? Um abraço, pessoal!